paz do Senhor, a paz do Senhor, adolescentes, tudo bem? Como é que foi a semana? Como que passou essa semana? Passou rapidinho, hein? Lembra que eu pedi a vocês para estudarem a lição de número 3, que hoje nós estudaríamos sobre obediência e adoração? Pois chegou a hora. Pega aí a sua revista, para você que está me vendo pela primeira vez, nunca estudou comigo, 13, 14 anos, a faixa etária, Bíblia e revista. Se você quiser também uma caneta e um bloquinho, tá ok? Pra gente anotar alguns versículos bíblicos, tá certo? Deixa já a sua revista já aberta na lição de número 3, tá bom? Lembra do que nós estudamos? Primeira lição, o que é a família? Tema central, a família cristã, tá bom? Primeira lição foi o que é a família. A segunda lição, há algo de errado com a família? A terceira hoje, obediência e adoração, tá certo? Então já deixa a sua revista já abertinha para a gente não perder tempo. Número 3, olha, vou chegar pertinho para você ver, tá ok? Tudo certo aí, vamos fazer uma oração para a gente falar sobre esse tema aqui bem rapidinho, ok? Vamos lá. Senhor Jesus, nós queremos nesse momento te adorar, queremos adorar o teu nome, glorificar o teu nome, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é poderoso. Nós adoramos ao Senhor na beleza da tua santidade, nos rendemos aos teus pés nesse dia, Pai Santo. Nós queremos entregar ao Senhor toda a nossa adoração, dizer que nós te amamos, que o Senhor é o centro da nossa vida. Pai Santo, quero clamar ao Senhor por esses momentos que vamos estudar, Senhor, esse tema tão importante, que é o tema que fala da família. Pai Santo, o Senhor é o Criador da família, por isso nos instrua, Senhor, através da tua palavra, nos instrua, Senhor, através dos teus mandamentos, nos ensina, Senhor, como devemos nos portar diante de Ti, na adoração, no meio da família. Fica conosco, em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos lá? Obediência e adoração. O texto bíblico está escrito em Mateus capítulo 15, no versículo 1 até o versículo 9. Bíblia aberta comigo, capítulo 15. Nós vamos ler todo o texto do capítulo 15, tá? Nós vamos ler só o 15. Do 1 ao 9, nós vamos ler o capítulo inteiro, o capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 20, vamos lá? Diz assim a palavra de Deus. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os seus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra teu pai, honra tua mãe, e quem maldisser o pai ou a mãe, que morra de morte. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe é oferta ao Senhor, que poderias aproveitar a mim? Esse não precisa honrar nem seu pai e nem a sua mãe, e assim validais pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Versículo 9. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E chamando a si a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. E isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele os discípulos, disse-lhes: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram. Olha bem, versículo 12. Versículo 13 agora. Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: explica-nos essa parábola. Versículo 16. Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis ainda sem entender?
Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca e desce pelo ventre é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração. E isto é o que contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comecem a lavar as mãos, isso não contamina o homem. Viu? É o nosso texto bíblico que nós lemos, Mateus, todo o capítulo 15. No destaque tem: Deus disse, este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem meus mandamentos. Fariseus e escribas se reuniram para ficar contra Jesus. Se reuniram naquele momento para cobrar de Jesus uma posição dos discípulos. Veja bem no texto que nós lemos, todo o capítulo 15. Jesus dizendo para eles: o que importa na verdade é a adoração verdadeira, é aquilo que vem de dentro. Vocês dão importância a coisas supérfluas, a coisas que não têm muito valor, como lavar as mãos, por exemplo, muitas vezes. Isso não contamina. Os fariseus, os escribas cobravam de Jesus e dizendo: mas eles têm que seguir a tradição dos judeus. Ora, é a tradição dos antigos. E Jesus enfatizou: nós temos que nos preocupar com aquilo que leva o homem à ruína, ao pecado, à morte eterna. Porque o pecado leva o homem à morte eterna. E Jesus enfatizou isso aqui no texto que nós lemos, dizendo: este povo honra-me com a sua boca, diz que me respeita, mas na verdade o coração é o que Jesus quer. Jesus quer o seu coração. E ele disse: não adianta honrar com os lábios, não adianta dizer que me honra com os lábios, se o seu coração, se aquilo que você entende como pensamento, sentimento, não está ligado ao Senhor. Verdadeiramente, os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Então, honrar a Deus com os lábios é ser fariseu, é ser escriba. Você é um fariseu? Você é um escriba? Nós somos servos do Senhor, fomos chamados para adorar o nome de Jesus. Por isso a sua adoração não pode ser supérflua, né? A sua adoração não pode ser apenas de lábios, né? Diz que adora ao Senhor de verdade, mas apenas falando e não praticando a adoração. Os escribas queriam mostrar para as pessoas, né? Os fariseus queriam mostrar às pessoas que eles eram adoradores, que eles adoravam ao Pai em espírito, mostrando para as pessoas, mas verdadeiramente o Senhor Jesus não reconheceu aquela adoração. E chegaram a falar de alimentos, né? Como lavar as mãos e comer, e Jesus falou: essas coisas são fúteis, né? Essas coisas saem, né? O mais importante são os pensamentos dos homens, aquilo que está dentro da alma. O que está dentro da alma? Furto. Está dentro da alma é falso testemunho. Está dentro de si tudo aquilo que é sujo, tudo aquilo que é imundo. E o que o Senhor Jesus queria era pureza de alma, pureza. Mesmo que você não mostre isso para os outros, nós não temos essa necessidade de mostrar para as pessoas que nós somos puros, que nós somos santos. Nós não temos essa necessidade. O que verdadeiramente nós temos em nosso coração, sabe o que é? É uma verdade que entrou na nossa alma. E nós vivemos isso porque somos verdadeiros. Terminando o texto bíblico, a adoração desse povo é inútil. Eles ensinam leis humanas. Vejam que isso não era uma lei divina, não estava no mandamento. Moisés não disse, não deu aquelas tradições, né? Eram tradições dos judeus. Eles disseram que aquilo purificava o homem. Aí Jesus disse: esse povo, né, me diz que me respeita apenas de lábios. Terminando diz: a adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas, como se fossem mandamentos. O que nós aprendemos aqui nesse texto bíblico em Mateus capítulo 15? Que a verdadeira adoração, aleluia, o verdadeiro louvor a Deus não é a de aparência.